Dispensa a sua palavra, dispensa a sua vida. Senhor, mostre o que está no seu coração. Nos dá mais entendimento do seu reino. O Senhor é o rei do reino dos céus. Queremos, Senhor, estar nesse reino. Queremos exercitar neste reino, para estarmos na recompensa do reino. Na sua manifestação, introduzir a sua manifestação. Por isso, Senhor, fala conosco hoje. Mostra-nos o teu reino. Revela, Senhor. Abre o nosso entendimento. Senhor Jesus. Senhor Jesus. Aleluia, Senhor Jesus. Amém, irmãos? Aleluia. Essa semana, nós então entramos na semana 4, a mensagem da semana 4, que é o exercitar do reino para a edificação da igreja. Eu pedi para o Pet colocar esse gráfico para fazer uma explicação inicial para os irmãos. Esse gráfico você encontra, se você for em Mateus 5, na versão restauração, você encontra esse gráfico lá, tá bom? Essa mensagem, irmão, sobre o exercitar do reino para a edificação da igreja, ela está quase que inteiramente baseada neste livro aqui, ó. Não sei se os irmãos já viram esse livro. Né? O exercitar do reino é o mesmo título, tá? Inclusive, o mesmo título, tem umas chaves desenhadas aqui, né? Então, nós vamos se basear nesse livro, tá? Claro que eu vou seguir o esboço do matinal, mas eu não vou me prender muito ao matinal, tá, irmãos? Porque o livro ele traz muito mais detalhes. O matinal é bem condensado, bem resumido, mas nós vamos fazer uma imersão hoje, né, nesse livro, e principalmente no capítulo 16 do livro de Mateus. É um capítulo extraordinário, o irmão Lee descreve como um capítulo extraordinário na Bíblia, porque pela primeira vez é revelado ali a igreja, né? O Senhor, pela primeira vez também, ele fala para os seus discípulos a respeito da sua morte, que seria uma morte de cruz, e da sua ressurreição. Então é estabelecido ali um princípio de primeira menção, no significado da cruz, nós vamos ver. Então tem muita coisa ali, né? Cada versículo ali, a partir do 13 até o 28, é realmente assim, profundo de significado, tem muitas nuances, né? Então eu vou tentar, nessa noite, junto com os irmãos, espero que os irmãos acompanhem, né, na sua versão restauração, versículo por versículo nós vamos passando, vamos explorando ali, né, abrindo o nosso entendimento para a palavra, né? Mas primeiro, antes da gente entrar, eu queria fazer uma breve explicação, né, que está nesse livrinho aqui, O Reino e a Igreja. Não sei se todos os irmãos já pegaram também. Quem não pegou, irmãos, peguem também, lá embaixo, é maravilhoso. Abre muito entendimento com relação ao reino, né? Mas esse livrinho ele começa com uma pergunta, né? Quem já leu, acho que vai saber a resposta, né? Mas quem ainda não leu, eu vou fazer essa pergunta para você agora, né? Ele começa perguntando qual é o objetivo do Evangelho. Se te fizessem essa pergunta, né? Parassem você e te fizessem essa pergunta, qual que é o objetivo do Evangelho? Irmãos, né? Eu acredito que se você fizer essa pergunta, né, uma grande parte, né, do cristianismo vai responder com uma perspectiva humana do Evangelho. O que é essa perspectiva humana? Essa perspectiva humana, ela transforma como objetivo da salvação a libertação do pecado. Então, o que acontece? Por que eles fazem isso? Porque tem um apelo emocional muito forte com quem você está falando. Porque a pessoa que é incrédula, que está ali vivendo a vida de pecado, quando você fala, olha, você precisa ser salvo, você é um pecador, a pessoa em si mesmo, né, ela sabe que ela erra, que ela tem problemas, defeitos, pecados, e é o que Paulo fala lá em Romanos, sobre a lei do pecado da morte operando, é o bem que eu quero eu não faço. Então isso aí está muito na experiência da pessoa. Então quando você fala que, olha, você precisa ser salvo, Deus vai perdoar os seus pecados, você vai receber a vida de Deus, você vai ter uma nova vida, né? Essa vida vai te trazer paz e alegria. E um dia, né, lá no futuro, aí eles jogam lá no futuro, um dia você vai entrar no reino dos céus, lá para o futuro, né? E no caso é os céus mesmo, você vai morar nos céus, né? E alguns até pensam que é uma cidade física, né, que nós vamos, que vai ter ruas de ouro. Então você veja como que essa questão do objetivo do Evangelho, ela está muito rasa, muito superficial ainda, numa perspectiva humana mesmo, né, com apelo emocional para a conversão mesmo, né? Mas quando você vai para a perspectiva divina do objetivo do Evangelho, muda completamente. Porque aí você precisa saber o que é o reino de Deus. Né? Irmãos, se você pegar o livro de Mateus, né, que é o primeiro Evangelho, e ali Jesus é apresentado como o rei do reino dos céus.
E ele, antes dele vir, ele manda um precursor, que é João Batista. E tanto o precursor dele, João Batista, como ele mesmo, quando eles vão pregar o evangelho, e se você ler em... Que evangelho que é esse que eles pregavam? Se você ler em Mateus 4:24, fala assim, Jesus... Quer ver? Vamos ler Mateus 4. Olha só, que evangelho que Jesus pregava. Ó. É interessante a gente ver isso. Mateus 4:24. Fala assim: e a sua fama correu por toda a Síria, e trouxeram-lhe todos os que padeciam, acometidos de várias doenças e tormentos. Não é esse não, perdão, irmãos. Mateus 20. Mateus. Não, é o de cima, o 23, perdão. Mateus 4:23, perdão, li o errado. Percorria Jesus toda a Galileia, ensinando nas sinagogas deles, aqui ó, pregando o evangelho do reino e curando toda sorte de doença e toda sorte de enfermidade entre o povo. Então ele pregava o evangelho do reino. E se você olhar, tanto João Batista como Jesus, eles pregavam o evangelho do reino. E quando eles foram pregar, a primeira menção, a primeira palavra que eles falam quando eles vão pregar o evangelho do reino é arrependei-vos, porque está próximo o reino dos céus. E aí o que você pensa quando você ouve arrependei-vos? Que é os pecados, certo? Arrependei-vos dos pecados. Mas não é dos pecados, irmãos. Esse arrependei-vos não é dos pecados. É isso que esse livro fala. Esse livro fala que esse arrependei-vos que Jesus e João Batista falaram, você tem que se arrepender porque você não estava, até aquele momento, debaixo do governo dos céus. Debaixo da autoridade desse governo celestial. Você não tinha essa visão, que existia um reino que era superior a todos os outros reinos que existem. Inclusive superior ao reino de Satanás. Inclusive superior aos reinos humanos, porque nós sabemos que na manifestação do reino, né, assim como aquela estátua de Daniel, ela será uma pedra cortada sem auxílios de mão, vai ser lançada contra essa estátua, essa grande estátua, e ela representa todos os reinos da terra. E fala que vai esmiuçar, que dela não se achou vestígios. Então esse reino um dia vai ser estabelecido, e Daniel fala que os céus governam. Né, mas um dia vai ser manifesto esse governo, e todos os demais reinos serão aniquilados, os reinos humanos desaparecerão. Né, o reino de Satanás, o anticristo, o falso profeta, a besta, o inferno, por último, a morte, todos vão ser lançados no lago de fogo. Então, o reino de Satanás também vai ser aniquilado. Então, esse reino um dia ele vai ser manifestado por toda a terra. Então, quando João Batista e Jesus estavam falando sobre esse reino, arrepender, é que, puxa, quando você vê esse reino, você fala, meu Deus, eu não estava debaixo da autoridade desse reino. Eu era governado aqui pelos governos dos homens, o governo humano, né, influenciado pelo governo de Satanás, que a gente sabe, mas eu não tinha essa visão de que eu precisava estar debaixo desse governo, dessa autoridade celestial. E esse diagrama é muito interessante porque ele traz uma visão para nós, né, porque há uma diferença entre o reino de Deus e o reino dos céus. Não sei se os irmãos já se atentaram a isso. Aqui nessas bolas, aqui, irmãos, ele mostra todas as dispensações. É como se fosse a história de toda a humanidade na linha do tempo. Pensa assim, tá? Então o irmão Lee ele dividiu em 4, são as bolas, essas 4 bolas aqui, ó. As dos cantos, irmãos, é a eternidade, entenda como a eternidade passada e a eternidade futura, tá? Então, na linha do tempo, né, o irmão Lee dividiu em 4 dispensações. A primeira, que é essa daqui, deixa eu subir aqui. A primeira é essa dispensação que ele chama de a dispensação antes da lei, ou a dispensação dos patriarcas, aqui de Adão até Moisés. Alguns estudos falam que aqui tem 4 dispensações, né? A inocência, a consciência, o governo humano, depois os patriarcas, mas o irmão Lee condensou aqui e chamou de a dispensação antes da lei. Então ela foi de Adão a Moisés, né? Depois vem a dispensação da lei, que é de Moisés a Cristo. E aí entra onde nós estamos hoje, irmãos, que essa aqui, né, a gente tem que ter muita atenção para essa dispensação e essa. Né? Essa dispensação é a dispensação da graça, é a era da igreja hoje. Né? Então aqui nós temos a realidade do reino dos céus no centro, né? E veja que aqui na circunferência aqui, ó, tem a aparência do reino dos céus. Parece, mas não é, né? E o mundo e as nações. Né? Então aqui no meio,
aqui no meio não apareceu, mas aqui aqui nesse meio aqui tem a descida do Espírito Santo, tá? Que foi lá em Pentecostes, quando o Senhor, né, veio pela primeira vez como Espírito, né, para a humanidade. Então foi bem nesse meio aqui, tá? Ó. Aquela segunda vinda vai ser a segunda vinda de Cristo na sua manifestação, né, que a gente sabe que vai ter 2 etapas e tudo mais, mas é a segunda manifestação. Então, depois que o Senhor veio, iniciou a era da graça. Ele se dispensou, né, como Espírito. E aí, quando o Senhor vem, irmãos, o que vem com ele? O reino dos céus, né? Isso é muito interessante a gente notar. Porque o reino de Deus, é o que Daniel fala, os céus governam. O reino de Deus está sobre toda a humanidade. Sempre esteve, nunca deixou de estar. Sobre toda a linha do tempo da humanidade. Só que, em um certo momento, né, há 2025 anos atrás, veio o reino dos céus. Ele se manifestou na terra. É como se o reino de Deus se manifestasse na terra, pela primeira vez. E ele veio. E onde ele estava, esse reino, né? Em Lucas 17, 21, fala assim. Esse versículo é muito bom os irmãos terem ele no coração. Lucas 17, 21, fala assim. Nem dirão, ei-lo aqui ou ei-lo ali. Estava procurando o reino, irmãos. Onde ele está? Pois eis que o reino de Deus está no meio de vós. Por que o senhor estava falando isso? Porque a vida dele era o reino. Quando ele veio, o reino veio com ele. Na mensagem da semana passada, a gente viu coisas muito importantes, né? Que, primeiramente, né, a Bíblia primeiro apresenta o reino, depois a igreja. Olha que interessante, né? Você pensa que a igreja veio primeiro, né? Mas não, o reino veio primeiro. Por quê? O evangelho do reino, pensa assim, ó, você vai pregar o evangelho. Jesus pregava o evangelho do reino, a gente leu. João Batista também. Quando você prega o evangelho do reino, o evangelho faz as pessoas serem regeneradas e traz a vida de Deus. A vida de Deus, quando ela entra em você, ela tem uma esfera, certo? Essa esfera é chamada o reino de Deus. Tá? Então, quando a vida de Deus entra em você, o reino entra. Porque o reino é essa esfera em que a vida de Deus trabalha, ela se move. A vida de Deus a gente pode entender como uma unção interior. É a vida de Deus dentro de você querendo fazer a vontade de Deus. E a vida de Deus sempre vai querer você fazer a vontade de Deus. Então, a partir do momento que você recebeu a vida de Deus um dia, você nunca mais é o mesmo. Porque agora você tem dentro de você a vida de Deus. E ela quer fazer a vontade de Deus. E qual que é a vontade de Deus? Lá no princípio, irmãos, quando Deus criou o homem. Né? Quando ele criou o homem, o que ele falou para o homem? Né? Em Gênesis 1, depois em Gênesis 2, quando ele cria o homem, Gênesis 1, 26, perdão. Quando ele cria o homem, no Gênesis 1, ele fala para o homem, né? Ele faz o homem conforme a imagem, a semelhança, né? E fala para ele, dominai e sujeitai a terra. Então, pensa comigo, ele criou o homem à imagem e semelhança de Deus, para estabelecer o reino dele e a autoridade dele na terra, sujeitando e dominando a terra. E ele é a imagem e semelhança, ou seja, quando você visse o homem, é como ele representaria Deus nesse domínio, nesse estabelecimento da autoridade e do reino. Então é como se fosse Deus estabelecendo o seu reino, através do homem. Então essa sempre foi a intenção original de Deus com relação ao Evangelho, sempre foi essa, de que o homem estabelecesse o reino dele. E os irmãos se lembram, acho que eu cheguei a compartilhar isso algumas semanas atrás, mas se o pecado foi um problema que aconteceu no percurso, mas ele não é... Se o homem não tivesse caído, vamos supor que o homem não tivesse caído, não tivesse pecado, Satanás não tivesse ido lá enganado Eva e não tivesse pecado. O homem, da mesma maneira, ele precisaria comer da árvore da vida. Então não mudaria nada. O homem foi criado, o Senhor criou ele para dominar, estabelecer o reino. Depois, em Gênesis 3, ele apresenta a árvore da vida para o homem, porque era para ele comer, porque como que ele vai estabelecer o reino sem a vida de Deus? Então ele precisava dessa esfera para estabelecer o reino de Deus. Então esse sempre foi o objetivo de Deus, irmãos, desde o início. Só que aí veio o pecado. Quando o pecado veio, houve a queda do homem. Com a queda do homem, olha, demorou-se 2 dispensações até que o Senhor então viesse restaurar aquele problema. Demorou 2000 anos.
Demorou mais de 2.000 anos, nem sei quantos anos dá, todas essas 4.000 e poucos anos, né? Então demorou quase 4.000 anos aqui para o Senhor vir restaurar aquele problema inicial e colocar o homem de volta na condição inicial. E o propósito dele mudou por causa disso? O propósito dele não mudou. Sempre foi que ele estabelecesse o reino. Então, irmãos, né, isso sempre teve no coração de Deus. E esse é o verdadeiro objetivo do Evangelho. É o estabelecimento do reino. Só que o reino, você pode pensar que fala assim, não, mas o reino está na outra dispensação, na dispensação do reino, né, do milênio. Essa é a dispensação do reino. E esse é o nosso engano, irmãos. Né? Hoje, o reino para nós hoje, por isso que os irmãos falam sobre o exercitar do reino. Porque o reino hoje é um exercício. Hoje ele é um exercício. Lá naquela dispensação ali, ele vai ser uma recompensa. E olha que interessante, tem um livro do irmão Lee, que chama, esse livro não tem em português, mas você consegue achar ele na Amazon, chama The Kingdom. Você digita lá, o reino em inglês, The Kingdom. Você vai achar esse livro. A mensagem 49, capítulo 49, é uma mensagem específica sobre o exercício do reino. E olha que interessante. Nessa mensagem, por que eu quero falar sobre o exercício do reino? E linkar isso com o propósito de Deus, para você entender que hoje, né, nós precisamos exercitar o reino. Por que exercitar o reino? Pensa comigo. Você pode pensar assim, uma vez, isso é uma grande confusão no cristianismo, irmãos, né, com relação a isso que eu vou falar, mas as pessoas elas pensam que, quando elas leem, por exemplo, né, tem várias passagens da Bíblia que falam sobre a recompensa. Eu vou citar algumas aqui, tem, por exemplo, Atos 14, 22, tem 1 Coríntios 5 e 6, mas vamos pegar pelo menos uma para a gente ver aqui, que é essa daqui, ó, 1 Coríntios 9 e 24, mas tem vários contextos de versículos, irmãos. Vamos pegar essa, 1 Coríntios 9, 1 Coríntios 9, 24. Olha que interessante, ó. Não sabeis que os que correm no estádio, todos na verdade correm, mas um só recebe o prêmio? Olha Paulo falando. Correi dessa maneira para que o alcanceis. Todo atleta em tudo se domina, aquele para alcançar uma coroa corruptível. Nós, porém, uma incorruptível. Sabe o que Paulo está falando aqui? Paulo vivia numa época em que tinham esportes gregos, e eram corridas, né? Então Paulo pegou aquela ilustração e falou assim, olha, está vendo aqueles atletas? Eles correm, se preparam e correm atrás de uma coroa corruptível, que é uma coroa que eles vão ganhar e um dia vai se desfazer. Mas eu, como atleta, estou correndo atrás de uma coroa incorruptível. Correi, e fala para nós, correi dessa maneira para que alcanceis. Irmãos, por que eu poderia citar outros né, que falam sobre essa questão. Então, parece que a Bíblia, ela traz um conceito de recompensa, de que vai existir uma recompensa e uma perda. Ela faz essa questão da recompensa e da perda. Aí você pode pensar, que é a grande confusão que o cristianismo faz, que é a perda da salvação. Eles pensam que essa questão de você perder a recompensa é perder a salvação. E aí acontece não consegue entender. Mas qual que é o correto entendimento, irmãos? Todas essas passagens, né, eu poderia citar aqui, eu peguei 5 passagens aqui sobre isso. Todas elas falam sobre a recompensa que virá na manifestação do reino, que é o galardão que Paulo fala. Que combati o bom combate, lembra? Já a coroa da justiça me está reservada. Esse é o galardão, é o prêmio. O prêmio, a recompensa, não tem a ver com a salvação. A salvação, uma vez que você ganhou, você nunca mais vai perder. Isso é imutável, irmãos. Você ganhou, salvo, você estará na Nova Jerusalém. A questão é, que essa é a grande questão. Olha como o irmão trata isso, ele fala assim, certamente fomos salvos eternamente, mas o problema é se seremos ou não capazes de participar na manifestação do reino. Então essa é a questão, irmãos. A questão é, você quer estar nessa era aqui? Aonde você quer estar nessa era? Você quer estar junto com os vencedores na manifestação do reino, vindo na parousia com o Senhor, derrotando todas as principados e potestades, vindo na batalha do Armagedon, derrotando o exército do anticristo, estabelecendo o reino e participando de tudo isso como rei, como co-rei junto com o Senhor? Ou você quer estar nas trevas e ranger de dentes nesse período sendo tratado?
Todos os que não exercitarem hoje, por isso que o exercício é hoje, é na era da graça. O exercício é hoje. Se você não exercitar hoje, sabe onde você vai exercitar? Naquela era, irmãos. Num exercício chamado trevas e ranger de dentes. Trevas exteriores, onde haverá choro e ranger de dentes. Então, por isso que é importante essa questão do exercício do reino. Ele é hoje, e a Bíblia traz todos esses contextos para mostrar para nós, falando, olha, existe uma recompensa. Nós precisamos correr essa corrida, nós precisamos... Fala que os fornicadores não herdarão o reino dos céus, os idólatras, e dá uma lista de pecados, de práticas pecaminosas. Irmãos, então você começa a ver que, peraí, salvação eu não perco. Né? Se eu não perco a salvação, você poderia pensar, então eu vou viver a minha vida de qualquer jeito, porque eu vou estar lá na Nova Jerusalém. Pelo contrário, irmãos, esses 1000 anos de exercício é muito doloroso. Trevas e ranger de dentes, a gente nem imagina o que é isso. Né? Eu não quero estar lá. Acho que ninguém quer, né, irmãos? Então, por isso que a gente precisa se atentar a essa palavra sobre o exercício do reino. E ver como que o exercício do reino está atrelado ao propósito de Deus. Porque o Senhor quer que nós exercitemos o reino hoje. O que é o exercício do reino? É viver na realidade do reino hoje. É o reino hoje entre nós, irmãos. É nós trazendo... Lembra que o evangelho do reino, ele traz a vida de Deus para você. A vida de Deus cria essa esfera que é o reino, em que a vida se move, né? Que é a esfera que é o reino. E o reino, a vida de Deus e o reino, traz a existência à igreja. Nós somos regenerados, nos tornamos filhos de Deus, temos a vida de Deus e estamos nessa esfera do reino. Só que a igreja, irmãos, se ela não exercitar o reino, ela não vive na realidade do reino. Você entende? Então, Deus fez tudo o que Ele fez, né, para trazer o homem de novo à condição inicial da criação, que agora sim você tem... Antes, se não tivesse pecado, Ele comeria da árvore e estabeleceria o reino. Agora, aconteceu tudo o que aconteceu, o Senhor veio, fez o plano dEle. Agora Ele trouxe você de volta àquela condição original da criação. Agora você recebeu, comeu da árvore da vida. Só que tem um problema, se você não viver, não exercitar o reino hoje em vida, na era da dispensação da graça, você vai sofrer perda. Né? Você vai sofrer perda na era do reino. Né? Então eu só queria trazer essa palavra para os irmãos, já abrir o entendimento com relação à importância de exercitar o reino. Mas vamos entrar em Mateus 16, então. Pode subir a lousa, Pet? Vamos entrar em Mateus 16, irmãos. Realmente um capítulo extraordinário. Nesse livro, irmãos, eu trouxe aqui para os irmãos verem, na lousa, quando subir, mas estamos falando então de Mateus 16, dos versículos, pode até abrir na sua Bíblia aí já, tá? Dos versículos 13 a 28. Esse capítulo é tão impressionante que nesses versículos de 13 a 28, o irmão Lee, ele relata 18 itens que são muito importantes e cheios de significado que estão nesses versículos. Nós vamos passar por todos eles, eu vou mostrar para vocês aqui, mas nós vamos passar todos os itens, tá? Então nós vamos, Mateus 16, de 13 a 28. Nós temos 18 itens, está listado aqui. Depois nós vamos compartilhando e vocês vão ver todos os itens, mas eu vou ler para os irmãos. Ó. Cristo, nós vamos ver Cristo, a igreja, o reino, olha o tanto de coisa que tem. As portas do Hades, impressionante isso daqui. As chaves do reino. Então, olha a analogia que ele faz. Ele traz portas do Hades, depois ele traz chaves do reino. Então, tem uma conotação de que você abre e fecha essas portas, certo? A rocha, a pedra, que são diferentes, tá? A edificação da igreja. Então, tem a primeira vez Cristo mencionando a igreja, e fala que ele edificaria, né? A crucificação e a ressurreição, primeira vez também que ele fala com os discípulos a respeito desse assunto. Então, você imagina a ressurreição. Ele está falando ali, se ele estivesse falando isso para os religiosos da época sobre ressurreição, eles já ouviram as profecias de Isaías, dos profetas, mas ele estava falando para os discípulos. Né? Eram homens simples, pescadores, remendadores de rede, cobradores de pó, talvez Lucas, o mais culto ali, que era médico, mas homens simples, falando sobre ressurreição. Né? Então veja que coisa impressionante. Né? Satanás, essa passagem de Satanás é impressionante também, o negar do ego, o carregar da cruz, aí que são as chaves, né? O carregar da cruz, o perder ou salvar a alma, seguir o Senhor como modelo, a recompensa no reino, a vinda do Filho do Homem e a sua vinda em seu reino. E aqui eu fiz uma ilustração, essa ilustração aqui,
a gente fez, irmãos, mais para que os irmãos gravem realmente no coração, para ficar mais fácil o entendimento, né, de você ver imagem e gravar no seu coração. Mas o irmão Lee, ele traz nesse livro que existem três, que ele considera como três portas. Tá? Então não se preocupe, porque você pode pensar assim, mas a mente é a alma, mas a origem da alma é o ego. Você pode pensar isso, mas o irmão, por que ele separa? Está tudo entrelaçado, tá, irmãos? Isso aqui é uma coisa só. Mas por que o irmão separa nessa perspectiva? Porque o irmão, ele vai falar que o ego é uma porta, que aí eu vou ter que explicar depois o que é o ego, nós vamos entrar. Tá? Mas ele separa, tem um motivo para ele separar. Também a mente da mesma coisa e a alma também. Tá? A alma aqui é mais no sentido do prazer da alma, depois nós vamos entrar também. Mas só gravem por enquanto que são as três portas, tá? Ego, mente e alma. E também é revelado três chaves, né? A primeira chave, negar a si mesmo. A segunda, tomar a cruz. E a terceira, perder a alma. Então gravem as três portas e as três chaves. Nós vamos entrar mais no detalhe. Então está aqui mais para os irmãos, quando eu for falando, os irmãos forem tendo a visão ilustrativa, tá? Então vamos entrar em Mateus 16, irmãos. Abram aí, a partir do 13. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? Olha que interessante, ele foi para Cesareia de Filipe. O irmão fala que Cesareia de Filipe era uma região ao norte de Jerusalém. Imagina em Israel, Jerusalém é o centro ali, né? A cidade santa, o templo, o sinédrio, está tudo alocado ali. Jesus leva, para ele falar o que ele vai falar aqui em Mateus 16, ele leva os discípulos para longe do centro religioso, longe do sinédrio, bem longe. E é bem no norte mesmo, se você pegar é no norte, lá no fim do norte de Israel, bem longe, bem afastado, Cesareia de Filipe. Então tudo isso é muito significativo. E chegando lá ele fala, quem dizem os homens ser o Filho do Homem? E eles responderam, uns dizem João Batista, outros Elias e outros Jeremias, ou um dos profetas. Né? Então, irmãos, a nota fala que, sem a revelação celestial, as pessoas conseguem, no máximo, perceber que o Senhor é maior entre os profetas. Mas não passa disso. Ninguém consegue saber que Ele é o Cristo, que é a revelação que Pedro vai ter, o Filho do Deus vivo. E até hoje, irmãos, os judaizantes não reconhecem Jesus como o Cristo, o Messias. Então não é algo daquela época. Até hoje, muitos não reconhecem ainda. Vêm todos os feitos, a Bíblia tem tudo, e não consegue reconhecer, não consegue ver. Então, você veja que para você reconhecer isso, é algo que Deus Pai tem que nos revelar. Né? E o Senhor revelou aqui para Pedro. Né? Mas vós, ele perguntou-lhes ele, quem dizeis que eu sou? E aí vem uma resposta extraordinária de Pedro, né? Respondendo Simão Pedro, disse, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Isso é uma revelação extraordinária, irmãos. Olha que impressionante. Tu és o Cristo. Essa palavra Cristo, se você pegar a origem, né, da palavra, no grego e no hebraico, você vai ver que no grego é Christos e no hebraico é Messias. A tradução dos dois é o ungido. O ungido. Olha que interessante, né? Como o Senhor é perfeito, né? Quando a designação, quando você vai falar de Jesus e você fala sobre Cristo, está relacionado, né, a função. Porque o que é na época, no Antigo Testamento, todos os levitas, que eram os sacerdotes ali do templo, os profetas e os reis, todos que seriam usados por Deus por algum propósito, que levariam a cabo a vontade de Deus na terra, eles eram ungidos. Então, ia lá e ungia um óleo, aspergia um óleo um dia. Acho que um exemplo que todo mundo lembra é o exemplo de Davi, que o profeta Samuel foi ali no campo, ele ainda tem idade, e foi ungido o futuro rei da nação dele, o futuro rei de Israel. Então você veja que era um conceito muito forte naquela época, né? Essa questão da unção com óleo, de você ungir para Deus. Né? E essa questão da unção, o que representa para nós hoje? Toda vez que fala do ungir de forma de unção, a gente tem que entender que na Bíblia, irmãos, né, o Espírito ele tem duas tipologias. O Espírito pode ser água ou pode ser óleo. Então, duas tipologias diferentes. Quando o Espírito é água, está relacionado com o aspecto essencial da vida de Deus. E quando ele é óleo, está relacionado com o aspecto econômico
de levar a cabo o propósito de Deus. Então é a função de levar a cabo o propósito de Deus. E o outro, então é o aspecto essencial e o econômico do Espírito. O irmão Lee explica que esses dois aspectos eles podem ser entendidos também como o encher exterior e o encher interior. Né? Então, o encher exterior é quando o Espírito vem sobre você e te reveste de autoridade e poder, né? Intrepidez, ousadia, te reveste para você levar a cabo a obra e o propósito de Deus. Inclusive, irmão, sempre que você for pregar o Evangelho, peça por esse Espírito. Né? Eu orei antes de vir aqui, sempre oro. Peça o Espírito econômico, porque esse é o Espírito que vem para te encher de forma exterior, para você te dar realmente ousadia e intrepidez para você levar a cabo. Esse é o ungir. Esse é o ungir. Então o Senhor estava ali como o Cristo, o ungido, ou seja, aquele que foi revestido de poder e autoridade por Deus para levar a cabo. Então essa foi a primeira revelação que ele teve dele, de quem que era ele. E a palavra no original é o Messias, tão aguardado e tão profetizado. Ele estava ali, diante deles. Né? Esse era o Messias, o ungido de Deus. Então, é muito interessante a gente entender isso, né? Porque a primeira parte da revelação de Pedro mostra a questão do aspecto econômico, do ungir do Cristo. Mas a segunda fala que ele era o Filho do Deus vivo, ou seja, o Filho do Deus vivo. Filho do Deus vivo. E 1 João 5,12 fala, aquele que tem o Filho tem a vida. Então ele apresenta ali, né, Jesus, tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo, o Filho do Deus vivo. Então ele mostra que ele é o segundo na deidade, na trindade, é o segundo na deidade porque ele é o Filho, né? Então ele revela isso, que há uma trindade, ele é o segundo na deidade. Mas mais do que isso, ele mostra que como Jesus, como Filho de Deus, ele veio para nos dar vida. Então ele mostra o aspecto essencial do Espírito. Então você tem os dois aspectos do Espírito revelados aqui nessa revelação. Que ele veio como aquele para levar a cabo o propósito de Deus, mas também passaria por um processo e se tornaria vida no aspecto essencial. Você vê os dois aspectos do Espírito aqui. Então, uma revelação completa, né, de Deus aqui para Pedro, que só o Deus Pai poderia revelar. Né? E segue. Jesus lhe respondeu, bem-aventurado és, Simão Bar-Jonas, porque não foi carne e sangue quem te revelou, mas meu Pai que estás nos céus. Interessante que ele chama Pedro de Simão Bar-Jonas. Então aqui ele mostra para Pedro que, olha, Pedro, você tem uma natureza humana, você nasceu de pais naturais. Simão Bar-Jonas, que significa filho de Jonas. Essa é a tradução de Simão Bar-Jonas. Então ele está mostrando, olha, homem natural, como se ele dissesse assim, olha, homem natural, Simão Bar-Jonas. Você acha que no seu eu natural você conseguiria conceber algo, uma revelação dessa? Jamais. Isso foi algo que veio do Deus Pai para você, essa revelação. E na sequência ele fala, também eu te digo que tu és Pedro. Então mudou de Simão Bar-Jonas para Pedro. Pedro, irmãos, vem de Petros, que é pedra. Pedra, né, na tipologia, ela indica um material útil para a edificação. Então, aqui, só essa diferença dessas nomenclaturas, né, dele chamar, antes você era Simão Bar-Jonas, agora te digo que tu és Pedro, mostra o que Deus quer fazer com nós. Que Ele quer dar uma outra natureza para a gente. Porque agora Pedro não seria mais filho de Jonas, agora ele seria filho de Deus. Ele agora seria Petro, seria um material útil para a edificação de Deus. Né? E sobre essa rocha edificarei a minha igreja. Aqui, né, a Igreja Católica faz uma grande confusão. Porque rocha aqui, irmãos, né, não é o Pedro de Petros. As palavras na etimologia são diferentes. Né? Eles pensam que a rocha é Pedro. Então, que ele estabeleceu a igreja sobre Pedro. Então, ele se tornou o primeiro papa e aí deu para o papa a chave dos reinos dos céus e os papas, então, seguem a dinastia dos papas. Então, irmãos, não é isso. Sabe? Não é isso. As palavras são diferentes. Pedro é Petros, é material útil para edificação na mão de Deus. E sobre esta rocha, quem que é essa rocha? Não é Pedro. Esta rocha é Cristo e a revelação acerca de Cristo. E isso é provado em inúmeros versículos que falam sobre isso, irmãos. Eu vou citar só um aqui que Paulo fala. Aqui, ó. Só pegar aqui. Aqui, ó. Perdi o versículo. Achei.
1 Coríntios 3,11, olha o que fala aqui. Paulo diz: porque ninguém pode lançar outro fundamento além do que foi posto, o qual é Jesus Cristo. Ninguém pode lançar outro fundamento. Esse é a rocha, é o fundamento. E Jesus não é só o fundamento, a base dessa grande edificação que ele vai fazer, como ele é também a pedra angular. Amém. Olha o que fala... Olha o que fala esse versículo aqui. Deixa eu pegar o versículo aqui, que eu deixei anotado aqui. Efésios 2, 20 a 22. Edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, Jesus Cristo é a pedra angular, no qual todo edifício bem ajustado cresce para santuário dedicado ao Senhor. Então ele é a base, o fundamento, e ele é a pedra angular. Sabe o que é a pedra angular? É uma pedra em ângulo assim. Imagina que vem uma parede aqui e uma parede aqui. Ele é uma pedra em ângulo, que ele une essas duas paredes. Então ele é a base e ele é essa pedra angular que une todos esses petros, esses materiais úteis para a edificação, que somos nós. Então ele vem e nos une, irmãos. Ele é o ligamento, nosso ligamento, que faz com que a gente se una, e ele também é a pedra de arremate. Essa é a grande edificação de Deus. Ele é o arremate angular e a base, ele é tudo. Então essa rocha é Cristo, irmãos, e a revelação, todas as revelações acerca dele. E esse capítulo, a partir daqui, irmãos, ele começa a revelar, e ele fala, né, ó, e sobre esta rocha edificarei a minha igreja, e as portas do Hades não prevalecerão contra ela. Então ele menciona a igreja pela primeira vez, então ele fala, olha, eu vou edificar a minha igreja, né? Só que aqui ele revela que existe um outro reino que vai se opor a essa edificação. Quando Satanás é lançado na terra, irmãos, né, a gente sabe que ali o Satanás ali, da eternidade passada, ele já foi lançado na terra, e Satanás estabeleceu o reino dele aqui nessa terra. Se você ler, tem vários versículos, né, acho que um contexto muito bom é Mateus 12, que é quando o Senhor revela, assim, sem sombra de dúvidas, o reino de Satanás. Né? Vou ler rapidamente, só um versículo. Ó. Então, eu estou lendo Mateus 12, 38. Então, alguns dos escribas e fariseus replicaram-lhe: Mestre, queremos ver da tua parte algum sinal. Não é esse não, perdão. Aqui. Que fala sobre o reino de Satanás, E agora? Me ajuda, irmãos. É aquele que fala que ele expulsava demônios por Beelzebu. 26. Isso, muito obrigado. 26. Vamos ler o 25 primeiro. Ó. Jesus, porém, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes. Na verdade, a gente tem que ler do começo aqui, né? Vamos ler o 24 que vai entender, ó. Mas o Senhor curou, né, ali um endemoniado, cego e mudo. Então chegou um endemoniado, cego e mudo, ele curou. E aí causou um alvoroço nas multidões ali, e o Senhor e os fariseus, né, com inveja daquilo ali, alegam no 24. Mas os fariseus, ouvindo isso, disseram: Este não expulsa os demônios, senão por Beelzebu, o príncipe dos demônios. Fizeram essa blasfêmia. Jesus, porém, 25, conhecendo-lhes os pensamentos, disse-lhes, olha o que ele diz: Todo reino dividido contra si mesmo fica desolado, e toda cidade ou casa dividida contra si mesma não subsistirá. Se Satanás expulsa Satanás, dividido está contra si mesmo. Como, pois, subsistirá o seu reino? Revela que Satanás tem um reino. Olha que impressionante. E se eu expulso os demônios por Beelzebu, por quem os expulsam vossos filhos? E aí vai embora. Mas aqui o ponto o Senhor revela que Satanás tem um reino nessa terra. E aí tem outros versículos aqui que falam que ele desviou um terço dos anjos, existem os principados e potestades, né? Efésios fala sobre os dominadores desta era tenebrosa, a corrente de devassidão. Então você consegue ver vários termos assim relacionados com o reino de Satanás nessa terra. Então imagina, o propósito de Deus sempre foi estabelecer o reino na terra. Então ali, em Pentecostes, quando ele vem com o Espírito, o que ele encontra aqui na terra? Quando ele vem, o reino dos céus vem, o reino de Satanás estabelecido aqui na terra, irmãos. Então ele se depara com outro reino estabelecido aqui, que era o reino de Satanás. E imediatamente o reino de Satanás se levanta e se opõe, e sempre vai se opor até o fim. Então, as portas do Hades
mostra claramente esse reino das trevas, esse reino que tem Satanás como seu líder e que está estabelecido na terra, né, e ataca a igreja, porque se fala assim, que as portas do Hades não... Como que ele fala? E as portas do Hades não prevalecem. Se não vai prevalecer, quer dizer que está atacando. Certo? Então, as portas do Hades sempre vão atacar. E as portas do Hades lutam contra o quê? Contra o objetivo de Deus, que é edificar a sua igreja. Por que Satanás não quer a edificação da igreja? Porque é a igreja edificada, irmãos, que vai trazer o reino do Senhor, que vai estabelecer o reino do Senhor. Então, Satanás não quer isso. Porque ele sabe que a igreja edificada é que vai destronar o reino dele, vai acabar com o reino dele. Então ele vai fazer de tudo para impedir, né? De tudo. Mas, irmãos, nenhuma promessa do Senhor nunca deixou de se cumprir, né? Eu edificarei a minha, sobre essa rocha, sobre Cristo, eu edificarei a minha igreja. E aí, 19, dar-te-ei as chaves do reino dos céus. E o que quer que amarrares na terra terá sido amarrado nos céus. E o que quer que soltares na terra terá sido solto nos céus. Quando ele menciona as chaves, né, o irmão Lee fala o seguinte, que no passado existia um ensinamento, que ele até concorda com esse ensinamento, tá? Que um grande mestre, ele fala que um grande mestre bíblico ensinou para ele isso, né? E ele concorda, e até hoje ele concorda com isso, de que no dia de Pentecostes, em Atos 2, foi usada uma das chaves para abrir a salvação para os judeus. E depois, em Atos 10, né, na casa de Cornélio, foi-se usada uma outra chave para abrir a salvação para os gentios, para nós. Né? Então, Atos 2 e Atos 10. Só que o irmão Lee fala que esse ensinamento, né, se você for para o contexto, à luz da hermenêutica, você vai ver que não há as palavras ali chaves. Né? Não existe naquele conceito, naquele contexto. Então, ele fala que nesse contexto de Mateus 16, realmente, literalmente, está escrito chaves aqui, e muito mais do que isso, fala que o Senhor deu essas chaves. Né? Então, essas chaves, o Senhor deu, dar-te-ei, entregou para vocês, para nós, dar-te-ei a chave dos reinos dos céus. E o que são essas chaves, irmãos? Né? Essas chaves, elas daqui para frente, o Senhor vai mostrar a maneira, porque ele fala, eu edificarei a minha igreja. Mas daqui para frente, ele vai mostrar a maneira que vai ser edificado o reino. De que maneira esse reino vai ser edificado? Então, eu estou dando para vocês a maneira. 3 chaves. 3 chaves para vocês me ajudarem nessa edificação da igreja. Né? E essas chaves são poderosas, porque elas têm o poder de amarrar na terra. Amarrou na terra, amarrou no céu. São muito poderosas. Né? E se soltar na terra, solta nos céus. Então, ele deu essas chaves e ordenou aos discípulos que ninguém dissesse sem ser ele o Cristo. Então, essas chaves, nós vamos ver, né, na sequência aqui, está na lousa ali, tem 3 chaves. E por que essas chaves são importantes, irmãos? Porque essas chaves elas vão trancar o ataque do reino de Satanás. Essas portas do Hades, irmãos, entendam assim, isso que eu vou falar agora pode te chocar um pouco, tá? Não se assuste. Mas olha para as portas. Ego, mente e alma, certo? Aonde estão essas portas? Hoje. Aonde estão? Irmãos, essas portas do Hades estão em nós. Não pense que está fora. Onde que estão essas portas? Estão em nós. Dentro de nós existem as portas do Hades. Aí você pode falar, pelo amor de Deus, não fala um negócio desse, né? Não fala um negócio desse. Mas, irmãos, olha o que aconteceu com Pedro. Vocês vão ver o que aconteceu com Pedro aqui. Né? Pedro, no seu bom coração, na sua boa intenção, né? Se preocupa com Jesus ali, e olha o que acontece. Vamos continuar a leitura. Desde esse tempo, 21, começou Jesus a mostrar a seus discípulos que lhe era necessário ir a Jerusalém e sofrer muitas coisas dos anciões, dos principais sacerdotes e dos escribas, ser morto e ao 3º dia ressuscitar. Então aqui, impressionante, lá em Cesareia de Filipe, longe da religião, do centro da religião judaica, ele fala, olha, pela primeira vez para os discípulos, eu vou morrer, eu vou ser morto, só que eu vou ressuscitar. Então isso deve ter sido um choque para eles, eu acho. Né? Porque provavelmente eles por causa das falsas religiões, eles já devem ter ouvido falar de reencarnação. Mas é muito diferente, porque reencarnação morreu e você reencarna em outro corpo, aquele corpo que morreu fica, né? Você reencarna em outro. Mas ressurreição é o corpo que morreu
voltar à vida. Então, assim, é uma coisa extraordinária, né? O próprio corpo que morreu voltar à vida. Falar, eu vou morrer, mas eu vou ressuscitar. Imagina isso para a cabeça deles, né? Ele falando isso ali para eles. E aí vem o que eu falei para os irmãos, né? Se você acha que as portas do Hades não estão em você, lê esses versículos 22 e 23. E Pedro, tomando-o à parte, então Pedro chamou ele no canto, né? Começou a repreendê-lo, dizendo, Deus, tenha misericórdia de ti, Senhor, isso de modo algum te acontecerá. Aí o irmão ali fala assim que a tradução desse versículo, né, é muito difícil quando você vai no original, né, para você traduzir, porque o sujeito não está claro. Então o irmão ali fala assim, não se sabe se a Pedro falou que Deus tenha misericórdia de ti, Jesus, então o Pai tendo misericórdia do Filho, ou se compadece-te de ti, Jesus tendo misericórdia dele mesmo. Então não se sabe ao certo, mas a ênfase não está no sujeito, a ênfase está no ego, né? Por quê? Porque Pedro, ali, né, Satanás ele saiu pela porta do ego de Pedro. O que é o ego? O ego, irmãos, pensa assim, uma definição bem simples do ego, é o seu eu interior. É o seu eu interior totalmente independente de Deus. Pensa que o ego, irmão, aqui fala sobre a origem do ego. É até bom a gente tocar nesse ponto sobre a origem, para os irmãos entender realmente o que é a questão do ego. Quando Satanás foi tentar Eva, lá no jardim, então imagina que Satanás chegou ali para tentar Eva. Acho que é legal fazer acompanhando os versículos. Abre aí em Gênesis 1, na sua Bíblia. Olha que interessante essa... Gênesis 1. Olha que legal. Gênesis 1, não, Gênesis... Gênesis 3, perdão. Gênesis 3, 1. Mas a serpente, mais astuta que todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito, disse à mulher. Olha o que ela disse à mulher. É verdade que Deus disse, não comam do fruto de nenhuma árvore do jardim? Olha o que ela falou. Mas é verdade que Deus falou isso mesmo, para vocês não comerem de nenhum outro fruto do jardim? O que Satanás estava atacando aqui? A mente de Eva, o pensamento. Né? Então, a primeira coisa que ele ataca é o pensamento de Eva. Né? E ela responde, a mulher respondeu à serpente, do fruto das árvores do jardim podemos comer, mas do fruto da árvore que está no meio do jardim, Deus disse, vocês não devem comer dele, nem tocar nele, para que não venham a morrer. Então a serpente disse à mulher, mas é certo que vocês não morrerão. Então ataca de novo a mente dela. Porque Deus sabe que no dia em que dele comerem, os olhos de vocês se abrirão, e como Deus, vocês serão conhecedores do bem e do mal. Então olha o ataque para a mente dela. Né? Então tudo aquilo o que Deus tinha estabelecido, ele estava distorcendo ali, e atacando a mente dela com pensamentos. E não é o que Satanás faz hoje? É ou não é, irmãos? São os dardos inflamados. Ele fica colocando essas caraminholas, essas perguntas, como eu poderia explicar? Tentando fazer você errar, sabe? Você desobedecer ao que você conhece, que é o certo, baseado nas Escrituras, né? Tentando induzir você ao erro. Então ele estava ali, né? Mexendo com os pensamentos de Eva. E aí, o 6 fala assim, vendo a mulher que a árvore era boa. Então, quando ela olhou, ela viu que a árvore era boa. A emoção. Então, a emoção dela, peraí, a árvore é realmente muito boa, né? Então, a emoção, para se comer, agradável aos olhos, olha a emoção. E árvore desejável, para dar entendimento, tomou do seu fruto, à vontade. Então, ele mexeu com a mente, aí ela olhou, a emoção abalou, e aí a vontade foi e executou a desobediência a Deus. E ela foi, tomou do seu fruto e comeu. E deu também ao marido e ele comeu. Então, irmãos, onde está a origem do ego? A origem do ego está quando Satanás atacou a mente de Eva. Nesse momento, pensa comigo, quando Deus criou o homem corpo, alma e espírito, certo? Os três eram perfeitos. O corpo era eterno e imortal. A alma, né, fala que o Senhor criou o homem como alma vivente, né, uma alma vivente, então era também perfeita. E o espírito do homem, também o órgão criado ali para contatar e receber Deus, provavelmente era por ele que o Senhor falava ali com o homem, com Eva e Adão, né? Então era tudo perfeito ali, né? Só que quando Satanás veio e corrompeu a alma do homem ali, as três partes, a mente, a vontade e a emoção,
essas partes, as 3 partes foram danificadas. Né? Quando ele corrompe a mente, nesse momento a alma vira ego. Nesse momento. Quando ele corrompe a alma, a mente virou o ego. Né? E aí isso afeta toda a alma. Então, o corpo se torna mortal, afeta todas as 3 partes, afetou a queda. O corpo se tornou mortal, a alma se tornou conhecedora do bem e do mal. Fala que eles abriram os olhos e perceberam que estavam nus, antes eles não sabiam, nesse momento da queda. E o espírito se foi mortificado, que ele só seria novamente reavivado quando o Senhor veio em Pentecoste com o espírito. Né? Então houve um grande dano ali para o homem, né? Para Deus. E ali tem a origem do ego. Né? Então o ego, o que é o ego? O ego é toda atitude que você tem de independência de Deus. Porque Eva não consultou a Deus. O que ela deveria ter feito ali? Não, peraí, Deus me deu uma ordem. Pai, né? Olha o que está acontecendo. Mostraria o quê? Dependência de Deus, obediência. Dependência é obediência. Só que ali Eva foi o quê? Independente, porque depois disso o Senhor vem e fala, Adão, onde estás? Procurando Adão. Ou seja, Eva agiu totalmente independente e levou Adão junto, nessa independência. Então o ego, ele tem a sua origem nesse agir na independência, sabe? Então toda vez que você... É como se a sua alma estivesse gritando independência. Agora eu sou livre, né? Sou independente. Esse é o ego. E essa independência faz com que você só olhe para o seu umbigo. Então você só quer as coisas para você, né? Você só pensa em você, a sua exaltação, e aí tem... Aqui no dia 3 vai falar várias expressões do ego, acho que é muito interessante esse dia 3 aqui. Tudo o que... Aquele pequeno problema ali que aconteceu na queda... Olha, vamos até ler. Olha o que trouxe de problema para o homem. O dia 4. A seguir listamos algumas expressões do ego. Olha o que o ego trouxe. Com o ego há ambição, orgulho e autoexaltação. Com o ego há justiça própria. Olha isso, ele quer a justiça própria dele. Né? O amor próprio, tudo próprio. Autojustificação e expor, criticar e condenar os outros. Com o ego há introspecção e autodesprezo. Quando estamos no ego, podemos ser ofendidos pela igreja, pelos líderes, pelos santos. Com o ego há decepção, desencorajamento. Com o ego há amor próprio. É tudo próprio. Autopreservação, egoísmo, autopiedade. Com o ego no ego estão as discussões, os arrazoamentos, as opiniões. Com o ego há a afeição natural, baseada no gosto e preferências naturais, porque é o que eu gosto só. Se eu gosto, é o que eu gosto que vale. Quando estamos no ego, somos individualistas e independentes. Olha o problema que é o ego, irmãos, né? Que se derivou lá na queda. Né? Então, essa é uma grande porta. É uma porta que Satanás vai usar muito, irmãos, para nos atacar. Muito, porque o homem, né, independente de Deus, né, ele faz as coisas só pensando em si mesmo. E isso causa um grande problema não só para com Deus, causa um problema na igreja também, entre os irmãos. Né? O irmão Lee fala assim, que quando você olha para a história da igreja como um todo, você pode pensar assim, puxa, por que o cristianismo realmente não se tornou a religião do mundo e dominou tudo? Né? Você pode pensar, o que impede o cristianismo? Né? A gente sabe que as portas do Hades estão lutando contra, mas como que ele luta contra, né, a edificação da igreja, o avanço do evangelho? O irmão Lee fala que às vezes a gente pode pensar que talvez são as outras religiões do engano que crescem, ou é o judaísmo, né, que as pessoas, tem muitos judeus ali no povo cristão, e o evangelho não sai ali do judaísmo. Né? Você pode pensar várias coisas, mas o irmão Lee fala que a principal razão da igreja do evangelho não avançar é essa porta aí, é o ego. E olha o exemplo que o irmão Lee traz aqui, sobre essa questão. Como que o ego pode prejudicar? Olha isso aqui, esse exemplo. Simplesmente por causa do ego, eu estou lendo a página 30 do livro, tá? Simplesmente por causa do ego, certos irmãos têm deixado a vida da igreja. Olha o exemplo que ele conta. Em 1948, havia determinado irmão em Xangai que era cheio de si e cuja alma era uma porta aberta que ninguém podia trancar. Era ambicioso de ser um presbítero e frequentemente queixava-se da situação da igreja. Um dia, olha o que ele fez. Ele levantou-se na reunião para falar várias coisas negativas. Após o seu falar negativo, eu disse: irmão,
Não há necessidade de desperdiçarmos o nosso tempo. Se você puder achar um lugar melhor, diga-me, por favor, e eu irei até lá com você. Mas se não puder achar um lugar melhor, por favor, fique quieto e permaneça aqui. Ele não tinha mais nada a dizer. Pouco tempo mais tarde, parou de frequentar as reuniões da igreja, começou uma reunião em sua casa e contratou um pregador ambulante. Com o sustento financeiro desse irmão, discordante, tal pregador escreveu um longo artigo contra o irmão Ni. Sem dúvida, esse irmão danificou a vida da igreja. Ao mesmo tempo, ele próprio perdeu a vida da igreja. E isso se deveu ao quê? Ao seu ego. Ao ego. Com esse irmão não houve edificação, pois ele não se tornou um Petrus, um Pedro, mas permaneceu um Barjonas, um Simão Barjonas. Tal foi o resultado de Satanás vir à tona através do ego do irmão. Então, essa é uma arma, é uma porta que Satanás vai usar, e vai usar muito. É uma porta muito forte para Satanás, irmãos, o nosso ego. Porque o homem tem a tendência de pensar só em si. É a verdade ou não é, irmãos? Olha para a sua experiência. Então, Satanás vai usar isso. Só que, irmãos, tem uma chave. Tem uma chave contra isso. Na sequência, o Senhor vai mostrar essa chave. No 24, vou acelerar um pouco, tá? Então disse Jesus a seus discípulos: se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue. Primeira chave. Tome a sua cruz e siga-me. Eis as chaves, irmãos. A grande chave que pode impedir esse ego é negue-se a si mesmo. Essa é a chave que você tem, irmãos, na sua mão. Essa é a maneira de edificar a igreja que o Senhor está dando para nós, essas chaves. Olha, a maneira de edificar a igreja são essas 3 chaves. Então, essa chave você usa para fechar o quê? O ego. Fecha o ego com ela. Né? E aí tem vários exemplos, poderia citar aqui sobre essa questão de fechar o ego, mas não vai dar tempo. Mas essa é uma chave. A outra chave é: tome a sua cruz. Eu quero falar sobre a cruz. Vou falar um pouco sobre a cruz e sobre a vida da alma. Tome a sua cruz. Irmãos, a cruz, o Senhor menciona pela primeira vez aqui no 21, né? Que ele seria morto e ao terceiro dia ressuscitaria. Quando ele menciona que ele seria morto, né, naquela época, os criminosos, o Império Romano tinha uma prática de levar à morte os criminosos através da crucificação, que é uma prática terrível, né? Que eles levavam a sua própria cruz até um monte, né? Aí os irmãos sabem ali, era pregado as mãos, os pés, né? Ficava ali exposto, né? E Jesus, ele passou por tudo isso e ficou 6 horas ali exposto, né? Só que quando se fala da cruz, o irmão Lee fala que também há um grande erro aí no cristianismo de interpretação. Porque quando você fala assim, você quer vir após mim? Então tome a sua cruz. Né? Quando Jesus fala isso, tome a sua cruz, muitos cristãos, né, muitos estudiosos interpretaram que os sofrimentos humanos são a cruz. Então todos os sofrimentos que você tem na sua vida é a cruz que Deus deu para você carregar. Então essa interpretação, irmãos, correu o cristianismo e até hoje engana milhares de cristãos. Né? Mas não é esse o significado da cruz. Tira isso da cabeça, irmão. A cruz, o significado da cruz não tem a ver com os seus sofrimentos. Seus sofrimentos não são a cruz para você. Né? O significado da cruz é muito mais profundo que isso. Né? E eu quero tentar expor isso para os irmãos gravarem isso. Né? Qual que é o verdadeiro significado da cruz? Para toda vez que falar cruz, você saber o que realmente significa cruz. A cruz significa que Jesus, ele foi obediente à vontade de Deus. Pensa comigo, irmãos, na humanidade de Jesus, ele queria ser morto e crucificado? Jamais. Isso está provado quando ele vai orar no Getsemane, e ele fala: Pai, se possível, passa de mim esse cálice, porque ali ele estava, para mim é um dos momentos que mais revela a humanidade dele. Ele estava na humanidade ali, ele falou: passa de mim esse cálice, né? Mas, Senhor, seja feita a sua vontade. Esse seja feita a sua vontade é o aspecto divino nele. Né? A divindade, ele era o próprio Deus. Né? Então, sendo o próprio Deus, né, o que é ir para a cruz para Jesus? É independente de se eu gosto ou se eu não gosto, se eu quero ou se eu não quero, a vontade de Deus é que eu vá para a cruz, então eu vou. Então é a obediência, não importa nada, é a obediência à vontade de Deus. Deus tem um propósito, e o propósito dele, eu preciso morrer na cruz, então eu vou. Eu vou. E eu vou não reclamando. Eu não vou murmurando, blasfemando. Nas 6 horas que ele ficou na cruz, ele não teceu uma palavra contra o que estava acontecendo com ele. Em nenhum momento, se você olhar desde quando ele falou até quando aconteceu, ele nunca reclamou disso. De forma audível, expôs isso para ninguém. Então não é, tá bom, então eu vou ser submisso à vontade de Deus, então eu vou reclamando. Não é isso, irmãos. Olha, o Jesus é o nosso modelo. Ele é o nosso exemplo. Então, foi fácil ir lá e morrer em morte de cruz? A pior morte? Não foi fácil, mas ele foi
e foi de forma voluntária. Ele foi se regozijando até, porque ele sabia que depois que ele morresse, o propósito de Deus seria feito. Deus conseguiria o seu propósito. E esse princípio, aqui é o princípio de primeira menção, estabelece esse princípio aqui, em Mateus 16, capítulo 21. Então, irmão, daqui para frente, vale para tudo esse princípio. E aí o irmão lhe traz vários exemplos aqui. Por exemplo, vamos aplicar esse exemplo no casamento, rapidamente. O casamento foi instituído por Deus, certo? Foi Deus que instituiu o casamento. E quando Deus instituiu o casamento, ele falou que até a morte o separe. Então, irmão, se você está casado, qual que é a vontade de Deus para o seu casamento? É até que a morte o separe. Então não é uma questão de se você gosta ou não gosta, se é incompatibilidade de genes, se é isso, é aquilo, nada mais importa. Se você compreende o significado da cruz, e se essa é a vontade de Deus para a minha vida, não confunda, não podemos confundir com, não é ficar ali, o marido bate, espanca, maltrata, não é isso, isso a Bíblia trata também. Estamos falando do casamento normal, que há afeição, que há ali, né, uma relação mútua de amor, né, que tem os seus problemas, mas uma relação mútua de amor. Então, se for esse o caso, qual que é o princípio? Qual que é a vontade de Deus que ele estabeleceu o casamento? É que até que a morte vos separe. Então, se é isso, irmãos, então não é uma questão mais de se eu gosto, eu não gosto, porque eu tenho, que isso é aquilo, você pode criar qualquer desculpa. Não interessa mais para Deus. O que interessa é a vontade de Deus. Isso vale para o casamento. Você quer aplicar isso na igreja? Para a igreja local, o Senhor estabeleceu que a igreja seria universal, mas se expressaria de forma local, na base da unidade, na cidade, certo? Essa é a vontade de Deus, é o que está estabelecido. O que o homem faz? Estabelece denominações para si, certo? E às vezes, e são inúmeras, né? Dão nomes ali, e se estabelecem como contrariando essa... Então, você veja que, se Deus falou que é assim, irmãos, já nada mais importa, nada justifica eu abrir uma outra denominação, eu fazer algo diferente da vontade de Deus. Se eu fizer, irmãos, eu estou fora da vontade de Deus, ponto final. Se Jesus falasse, não vou morrer na cruz, ele estaria fora da vontade de Deus, não importa, nada, poderia dar a melhor desculpa que você pensar, se ele pudesse dar, não importaria para Deus. O que importa para Deus é a vontade de Deus, é por isso que a gente tem que conhecer o nosso Deus, irmãos. Por isso que a gente tem que conhecer a vontade dele. É por isso que depois ele fala assim, assim mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Eu sou o modelo. Ele está falando, siga-me. É esse que está falando aqui, seguir o Senhor. Eu sou o modelo para vocês. Se eu seguir, fui lá e morri, não queria passar pela morte de cruz, nenhum ser humano, né, em sã consciência queria fazer isso, mas por que eu fui lá e fiz? Porque era a vontade do Senhor. Então, irmãos, esse princípio vale para tudo na nossa vida, no que tange a vontade do Senhor para nós. Para o casamento, para a igreja, eu poderia dar outros exemplos aqui. Tem vários outros exemplos aqui. Mas se é a vontade do Senhor, irmãos, se você realmente entender o significado da cruz, do que ela representa, você vai obedecer. O irmão fala assim que na igreja, na sua localidade, os irmãos que o Senhor colocou para você, é da vontade do Senhor. Isso ele fala que é. Isso é da vontade do Senhor. Que os irmãos, você tem que suportar, irmãos. Você tem que suportar em amor, a Bíblia fala. Suportar em amor. Então, nesse sentido, sim, os irmãos são cruz, são as nossas cruzes. Só que, irmãos, é a vontade de Deus que nós sejamos edificados juntos. Então, há divergência, mas se eu entendo o significado da cruz, o que eu faço? Eu nego, eu tranco a porta da minha dissensão, da minha opinião, da minha divergência. Eu tranco por quê? Porque eu entendo o significado da cruz. Que o Senhor quer o quê? A unanimidade. A bênção é trazida na unanimidade. Então, se eu tenho alguma dissensão, alguma divergência, eu tranco ela. Por quê? Porque eu quero a bênção. Entendeu? Então, o significado da cruz ele é profundo e ele se aplica em tudo, irmãos. Tudo. Tudo, até na sua vida, no relacionamento com seus filhos, no relacionamento com a sua esposa. Tudo. E para encerrar, já passei muito, né? Mas eu quero falar um pouco também sobre a questão da sequência. Vamos continuar, então. Então disse Jesus aos seus discípulos, se alguém quer vir após mim, a si mesmo se negue, tome a sua cruz e siga-me. Então aqui estão as duas primeiras chaves, tá? E por que a outra porta aqui é mente, né? Porque ele fala aqui, depois que ele fala para Pedro, né? Que ele fala, para trás de mim, Satanás, né? Que ele fala para Pedro.
Tu és para mim pedra de tropeço, porque não cogita nas coisas de Deus e sim nas dos homens. Esse cogita nas coisas é colocar a mente no original, na escrita original. Porque não colocas a mente nas coisas de Deus, mas sim nas coisas dos homens. Então, por isso que o irmão Lee, ele estabelece que a mente, você não colocar a mente nas coisas de Deus, né, faz você o quê? Você dá uma brecha para que o Satanás entre nos seus pensamentos e te coloque pensamentos contrários à vontade de Deus. Então é por isso que o irmão separou ali o ego da mente. Por causa mostra isso, né? Ó, Satanás ele não cogita, ele não põe a mente nas coisas de Deus, mas sim nas dos homens. Então mostrando que a nossa mente é uma porta aberta que Satanás pode nos atacar por ela, né? E depois, então, ele segue aqui e fala, 25, pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la-á. Mas quem perder a sua vida da alma por minha causa, achá-la-á. Pois que aproveita o homem se ganhar o mundo inteiro e perder a sua vida da alma? Ou o que dará o homem em troca da sua vida da alma? Então aqui, irmãos, perder... Olha o que o irmão fala sobre isso, né? Sobre perder a vida da alma. Deixa eu pegar aqui. Capítulo 5, tá? Esse livro tem aqui embaixo, tá, irmãos? Depois os irmãos quiserem ver mais no detalhe. Mas quando ele fala sobre essa questão da vida da alma, né, irmãos? O que é isso, né? Olha que impressionante, né? A nossa alma, quando o Senhor criou o homem, ele criou de novo corpo, alma e espírito, certo? Então, cada uma dessas partes tem o seu prazer. O homem, ele é movido pelo prazer. Então, o corpo busca o prazer do corpo, a alma tem o prazer da alma e o espírito tem o prazer do espírito, né? Exemplos disso, né? Vamos pegar os exemplos do irmão ali aqui, ó. Como homens tripartidos, temos 3 tipos de prazer, né? O físico, o espiritual e o psicológico, que são os prazeres das 3 partes. O físico implica no quê? O gozo de comer finas comidas, estar num lugar agradável, praticar uma atividade física. Então, o homem vai buscando ali o prazer físico, né? Com essas coisas. O espiritual está onde? Ele está no deleite da presença de Deus, né? As bênçãos de Deus, as promessas, a leitura, a aplicação, né, nas coisas espirituais. Então, ali você busca o seu prazer, né, espiritual. E o da alma, né? O espiritual, certo. Entre o prazer físico e o espiritual, existe o prazer psicológico. O que é o prazer psicológico? Ele inclui coisas como desfrutar de uma música. Então, quando você ouve uma música que você aprecia, é o prazer da alma, né? Quando você é elogiado por um bom trabalho que você executou, então você é elogiado, aquilo traz um prazer psicológico, né? Prazer, talvez, de estar com pessoas que você gosta, de conversar, né? Uma conversa ali saudável, então traz uma satisfação para o seu ser psicológico, né? Só que, se eu te perguntasse assim, tá, então o homem tem essas 3 partes, e todas as partes dão prazer para o homem. E o homem é um buscador de prazer. Sempre foi e sempre vai ser. O homem busca... Na verdade, a busca pelo prazer molda até o comportamento do homem na nossa sociedade. E sempre foi assim. Sempre vai ser, irmãos. Tá? Porque o homem é movido pela busca ao prazer. Tá? Só que se eu te perguntasse assim, tá bom, dos 3, qual que é onde o homem tem o maior prazer? Qual você responderia? Que foi o que eu respondi. O espiritual, certo? Você não falaria assim, não. Com certeza o prazer espiritual. Você se deleitar em Deus, se aplicar em Deus, né? Mas, olha o que o irmão Lee fala. Qual desses 3 tipos de prazer você pensa ser o mais elevado? De acordo com o Novo Testamento, tanto o físico como o espiritual destinam-se ao prazer da alma. A razão para tal é que Deus não criou o homem como corpo e nem como espírito, mas como alma. Lembra que já em Gênesis que ele criou o homem como alma vivente? Então, na verdade, o principal prazer do homem está na alma. O espírito e o corpo, né, são prazeres que suportam o prazer da alma. Então, o irmão lhe fala assim, que para você obter o prazer pleno, a satisfação plena, não é... Se você tiver só... Aí ele dá um exemplo, ó, por exemplo. As pessoas que frequentam boates, eles satisfazem o prazer do corpo e o da alma, mas perdem o prazer espiritual. Então, não é uma satisfação plena. Certo? Porque falta-lhes essa satisfação do ser espiritual, né? Por exemplo, se você vai descansar, né, o seu corpo físico, deitar e descansar. Quando você deita e descansa, o descanso que temos em nossa alma, entretanto,
Não, peraí. Aqui. O mais elevado prazer não é o físico nem o espiritual, mas o da alma. O prazer físico destina-se ao prazer da alma, e o prazer espiritual serve de suporte para a alma. Como seres humanos, todos buscamos prazer. Não há ninguém na Terra que não o procure. Até mesmo as crianças, né, esboçam desde cedo essa busca pelo prazer. Então, irmãos, o irmão depois ele vai discorrendo aqui, mas ele fala assim que a satisfação plena que você tem, o prazer pleno, se você quiser ter o prazer pleno mesmo, é o prazer da alma. E para que a alma te dê o prazer pleno, você tem que ter a satisfação tanto no corpo te apoiando, quanto a do espiritual te apoiando. As duas têm que estar te apoiando. Então, se você está descansando no seu corpo físico, você tem que ter o seu ser espiritual descansando em Deus, como a realidade do descanso. Então, você descansa fisicamente, mas com o seu ser descansando em Deus. E isso, então, a sua alma tem satisfação plena nesse descanso, né? Se faltar algum dos dois, irmãos, não é satisfação plena. E aí, por que então o irmão lhe fala sobre... Então ele fala que... a Bíblia fala... pois quem quiser salvar a sua vida da alma, perdê-la. O que é esse perder a vida da alma? É perder esse prazer da alma, esse desfrute que a alma tem, esse desfrute psicológico que a alma tem. Essa busca por esse prazer da alma, sabe? É você perder isso, né? Então, aí o matinal fala assim... É o último dia, aí, dia 6. Precisamos aprender a exercitar a chave de perder a vida da alma. Ó. Salvar, o contrário de perder é você salvar ela, né? Salvar a vida da alma é agradar o ego ao permitir que a alma tenha o seu desfrute. Perder a vida da alma é perder o desfrute da alma. Olha isso. Então, o Senhor Jesus, o Senhor Jesus perdeu o desfrute da sua alma nesta era, a fim de encontrar sua vida da alma na era vindoura. Devemos fazer o mesmo. Se salvarmos a nossa vida da alma nesta era, a perderemos na era vindoura. Mas se perdermos a nossa vida da alma nesta era, acharemos na era vindoura. Precisamos amar o Senhor Jesus e odiar e negar a nossa vida da alma, não amando a nossa vida da alma. 2. Se estivermos dispostos a perder todo o nosso desfrute almático atual por causa do Senhor, por causa da igreja e por causa de todos os santos, os outros serão nutridos por nós e serão edificados por meio de nós. Isso não é um sofrimento, mas uma alegria. Aí ele dá um exemplo, né, disso, que ele fala assim, que uma vez uma irmã, ele estava morando com os irmãos, né, e ninguém queria lavar a louça. Ninguém na casa ali, né. E aí essa irmã, ela falou assim, deixa que eu vou lavar sempre. Eu vou lá e vou lavar, né. E aí você pensa que ela fazia isso murmurando, né. Aí ela falou que ela aprendeu essa chave de negar, de perder a vida da alma, é o desfrute da alma. O que a alma quer? A alma quer estar no sofá assistindo, fazendo alguma coisa, a alma quer fazer outra coisa, irmãos, outras coisas. A alma não quer fazer as coisas que ela não gosta. E lavar louça, a alma não gosta de lavar louça. E aqui que essa irmã fez, ela entendeu que, peraí, eu preciso fechar eu preciso o quê? Ir lá e perder a minha alma. O que é a chave de perder a alma? É falar assim, não importa, eu vou lá e vou lavar. Eu vou perder o desfrute, esse desfrute que a minha alma tem. Em prol de quê? Em prol dos santos que estão naquela casa. Aleluia. Por quê? Porque ela vai lá. Vai chegar uma hora que isso vai causar a casa vai olhar e falar, puxa, está sempre tudo limpinho, vai trazer o quê? Uma harmonia ali para a casa, vai trazer um bem-estar. Então veja que essa questão de perder o desfrute da alma, muitas vezes é em prol dos irmãos. Então, por exemplo, as irmãs da cozinha, né, que fazem a comida para os jovens, fazem a comida para os santos. Puxa, irmãos, eu sei que não deve ser fácil ir lá, ficar ali no quente, ali fazendo e tal, mas a irmã ali é uma oportunidade ótima para você usar essa chave, sabe? Poxa, eu vou fazer o melhor, porque e sem reclamar, sabe? Se você está fazendo para Deus, faz sem reclamar e fecha essa coisa da alma, porque a alma não quer estar ali. A alma nunca vai querer estar ali fazendo fazendo a comida para os irmãos, limpando o banheiro para os irmãos, arrumando a cadeira para os irmãos. A alma não quer fazer isso, a alma não quer estar na segurança olhando os carros. A alma não quer fazer essas coisas. Então, o que é a chave de você fechar essa chave do... Não, eu vou fazer em prol da edificação, aleluia, em prol dos santos, em prol do propósito de Deus, para Deus. Porque Deus assim quer. Ele fala que eu preciso perder. Porque se eu não perder, irmão, vamos ser sinceros, se você não se negar, se você não usar o princípio da cruz, e você não perder a vida da alma, é o caos, irmãos. Ninguém quer fazer nada para ninguém. E ninguém vai fazer nada para ninguém, essa é a verdade.
Então, e você vê que isso causa grandes problemas no mundo, porque as uniões do mundo são políticas, por interesse. Na vida da igreja não é por interesse, não pode ser. É isso que o Senhor está falando. Na vida da igreja tem que negar o ego, o que você quer só para você, tem que o princípio da cruz, se é a vontade de Deus eu vou fazer, e tem que perder a vida da alma, ou seja, a alma queria estar em outro lugar, mas eu estou aqui, em prol dos santos, da edificação do Senhor. E tudo isso, irmãos, quando você aplica essas 3 chaves, sabe o que você está fazendo? Exercitando o reino. É isso que o Senhor está mostrando aqui, é a maneira de você exercitar o reino. Como que você exercita o reino? Eu estou te dando a maneira, estou te dando essas 3 chaves. E você vai ser atacado por essas portas. Só que eu estou te dando as chaves, para você ir lá e fechar essas portas. Maravilhosa a revelação, né? O Senhor é maravilhoso, né? O propósito dele é maravilhoso. Amém. Jesus, Senhor.